Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: no dia 23 de dezembro do ano que ela enviou o e-mail, eu abri o telefone dele, pois eu estava roteando a internet. Como ele havia saído e tinha caído, eu fui olhar no celular para tentar reconectar. Como não sei mexer em iPhone, acabei fuçando e nas abas abertas tinha um aplicativo para homens, o Grindr, sei lá como escreve. Escreveu certo. Meu mundo caiu. Foram os minutos mais dolorosos da minha vida. Grindr, gente, é um aplicativo como se fosse o Tinder, mas voltado para o público gay. Eu fiquei sem saber o que fazer, como fazer. Não havia lágrimas, havia uma tristeza infinita, silenciosa, doída, sabe? Eu li aquelas trocas de mensagens. Ele sempre se justificando com os caras de que acabou não dando para se encontrar. Ou perguntando aonde eles eram, deve ser de onde eles eram, e se tinha local. Nossa, essa pergunta, tem local? Meu Deus, esse é porque só quer transar mesmo. Quando já pergunta isso, já é marcar para transar. Cada frase ia me consumindo por dentro. Arrisco a dizer que fui me quebrando por dentro. Só vi algumas fotos que ele mandava que era a mesma para todos. Eu me sentia um lixo, porque o perfil dele não deveria ter foto, né? É aquele que curte no sigilo. Isso é tão comum nesse meio. Aí a pessoa ou coloca uma foto de paisagem, ou deixa sem foto lá, e aí depois começa a conversar com os caras, e aí então, na conversa ele tem que mandar foto, né? Porque senão, como que vai conhecer alguém que nem foto tem? Aí manda foto, então, na hora que tá conversando. Safado, né? E aí, friamente, voltei e me atentei às datas. Vi que era da época que estávamos separados na casa e nem trocávamos um oi. Porém, sabe qual a mensagem que me doeu mais? Foi a mensagem que ele havia trocado na madrugada do mesmo dia, chamando a atenção do cara, tipo: pô, não desisti de te encontrar, que estava ansioso. Eu fiquei sem chão. Passei aqueles minutos sem saber o que fazer. Deixei a mensagem aberta em primeira capa de quem fosse desbloquear. Ele chegou, viu o telefone, eu estava com o computador aberto, mas sem conseguir prosseguir o que eu estava fazendo. Ele abriu o celular, olhou assustado e agiu como se nada tivesse acontecido. Ficava me olhando de rabo de olho. Havia trazido coisas da rua para mim, tentando se chegar, e eu só falei depois conversamos. Deitei, não quis jantar, me chamaram para comer, mas eu estava em choque. Me chamaram ou me chamou? Minha cabeça era rodeada de pensamentos ruins, angústia. Ele demorou para deitar. Porém, quando deitou do meu lado e pela primeira vez não tentou nenhum contato, nenhum toque, no fundo ele sabia. Eu levantei para dormir no sofá. Não dormi, às 5 da manhã chamei um Uber e vim para minha casa da minha família. Deixei um recado em papel para ele. Você tem local? Pensei tanto nessa frase e fiz a pergunta para mim. E sim, eu tenho local e não preciso viver essa mentira que é a sua vida. Tô fora, me deixa em paz com a minha família. Foi isso que você deixou então escrito, tudo isso? Eu achei que você tinha deixado só escrito você tem local. Então você deixou tudo isso. Você tem local? Pensei tanto nessa frase e fiz a pergunta para mim. E sim, eu tenho local e não preciso viver essa mentira que é a sua vida. Tô fora, me deixa em paz com minha família. Fui embora, pela manhã ainda, ele provavelmente após ver o papel mandou mensagem. Mas foi aquilo de praxe, fez de desentendido. Aí contei, aí desmentiu, aí foi uma baixaria. Depois começou a soltar as verdades, me pediu desculpas, disse que estava se sentindo um lixo, gordo e que eu desdenhava dele. Não queria ele por perto e a autoestima dele estava baixa, ele se sentiu confuso e curioso. Entrou no aplicativo para saber como era
se espantou com a facilidade, mas que nunca havia se encontrado com ninguém. Ai, se espantou com a facilidade. O cara tá até perguntando se tem local, entendeu? E se espantou com a facilidade. Ah, vá. Pessoa que pergunta se tem local é porque já tá habituada com isso aí, bem. Ah, para de graça, vai. Eu mandei os prints das conversas, dos interesses, das falas dele, por exemplo, de dizer se tinha local. Que eles falam isso para se encontrar. E aí veio uma mensagem mais elaborada de desculpas. Que ele me ama, que ele nunca faria isso pessoalmente, porque ele não tinha coragem de fazer isso comigo. E eu, em todas as mensagens, arrasava, o xingava, sem palavrões, mas com palavras duras, como sempre fui, mas dessa vez com poder, sabe? Ele sempre se desculpando da burrada que fez, que ele me ama muito, essas coisas. Também falou da bissexualidade dele. Falou que se sente bi, porém não tem coragem de se relacionar com homens. Achei isso estranho demais. Mas seguiu falando da confusão que ele estava e da autoestima dele que estava ruim por achar que eu não o queria tocá-lo e muito menos fazer sexo porque ele estava gordo. Ele segue me pedindo milhões de desculpas, que ele quer melhorar nossa relação, que ele quer ser uma pessoa melhor, que hoje ele começou a fazer terapia e está entendendo todos os sinais que eu dava antes e ele não entendia. Eu tenho um amor grande por ele, mas não sei lidar com meus sentimentos. Não soube antes e agora com essas informações eu estou me sentindo um lixo. E só sei falar com ele com palavras feias, ruins, porque estou magoada demais. Porque na verdade eu não queria que isso fosse verdade. Eu antes já achava estranho isso em mim, essa falta de libido, essa raiva exacerbada. Não estou me culpando, mas sei também que a fulana de tal, aí ela colocou o nome dela, né? Que a fulana de tal foi e não foi muitas das vezes uma pessoa boa. Sempre tive vontade de fazer terapia e nunca tomava iniciativa, mas agora sei que preciso. Hoje ele insiste em uma conversa pessoalmente, mas eu me sinto perdida. Se abandono isso tudo, ou se reinicio uma nova relação com ele. Vai conseguir? Vai conseguir? Tem coisas que a gente tem que... tá vendo? Por isso que a autoanálise, nós nos conhecemos. Então, por exemplo, numa situação dessa, eu vou conseguir reiniciar? Ou eu vou ficar cheio de cismas? Porque se fosse, ele estivesse conversando com outras mulheres, ok? Aí beleza, aí eu volto, dou uma outra chance... Mas agora ele estava conversando com homens e querendo marcar o encontro, perguntando se tinha local. Então, assim, tem o desejo de sair com outros caras. Então, você voltando com ele, vai ficar de boa? Ou você vai viver amedrontada de que, na verdade, ele vai querer realizar esse desejo? Então, amanhã, se ele fizer amizade com alguém no trabalho, né, um cara, por exemplo, você já vai começar a achar que ele está afim desse cara. Se muda um vizinho novo para perto de vocês, um cara meio charmosão, você começa, sabe, fica até com ranço, mal cumprimenta o vizinho, não quer contato. Então, começa a agir como se ele fosse se interessar por esses homens que aparecem na vida, né? Isso eu estou falando dos que aparecem na vida, que tá trabalhando com ele, um vizinho seu, sem contar, né, paranoias que você pode desenvolver no trajeto da casa, né? Ah, será que vindo de casa ele passou em tal lugar onde os caras costumam se encontrar, principalmente dependendo da cidade, né? Uma cidade como a minha, por exemplo, não existe isso. Uma cidade de 30 mil habitantes não tem esses pontos de pegação, sabe? Tem ponto de pegação gay em algumas cidades, né? Uma cidade como a minha não tem. Agora, tem cidades maiores que costumam ter locais assim, né? Então, será que ele vai passar em tal local? Será que não sei o quê? Será que baixou o aplicativo? Será que ele exclui o aplicativo quando chega em casa? Quando está lá no serviço, ele baixa o aplicativo de novo? Eu vou dar conta de voltar para essa situação, de reiniciar? Então, tem estrutura para isso? Porque tem gente que vai ter uma estrutura. Por quê? Porque vai levar em conta também o relacionamento, a característica da outra pessoa, o tanto que eu dou um voto de confiança para ela ou não. Então tem tudo isso. E tem gente que, conhecendo a relação, conhecendo o outro, querendo dar uma nova chance, a pessoa ela tem condições de reiniciar. Ela tem.
Agora, tem gente que não tem. É por isso que eu tô te perguntando. Eu tenho condições? Ou eu vou ser uma pessoa depois que vai ficar, não vai ter paz de espírito mais? Que tudo vai se tornar uma ameaça para mim. Sabe, gente? Quando a gente descobre coisas assim, e a pessoa tá querendo voltar, a gente tem que fazer essa pergunta para nós mesmos. Primeiro a gente faz essa pergunta para nós, depois a gente analisa o contexto, ou seja, quem é a pessoa, se eu considero que realmente vale a pena, se eu considero que a pessoa de fato está arrependida. Porque aqui não tem só uma questão de arrependimento. Aqui tem um desejo que ele está guardado dentro dele. E esse desejo está meio que aflorando. Então não é só uma questão de arrependimento, certo? Não é uma questão de traição só. É uma questão de existe um desejo reprimido aqui. Então tem um ponto além aqui, que não pode ser desconsiderado. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.